Oi! Hoje você vai aprender um pouco sobre ecologia. A ecologia nada mais é do que o estudo do meio ambiente. Então a gente vai entender aí quais são os conceitos que envolvem o meio ambiente. E hoje a gente vai falar sobre os conceitos básicos da ecologia. Então, para a gente entender aí como são esses conceitos, nós temos uma protagonista que é essa borboletinha aqui. Ela faz parte de uma espécie de borboletas. Sendo assim, ela é um indivíduo. E ela vai estar aqui dentro do nosso quadrante como um indivíduo. Esse indivíduo ele tem características próprias, ele é uma espécie única. Aí, dessa nossa querida protagonista aqui, nós vamos ter outras que também fazem parte da mesma espécie. Sendo assim, elas vão fazer parte de um outro grupo chamado de população. Então, dentro de uma população, nós vamos ter aqui indivíduos da mesma espécie. Então, já que ela faz parte dessa espécie, ela também faz parte aqui, né, da nossa população. Uma população, ela vai ter características exclusivas de uma mesma espécie. Então, aqui no caso, nós temos a borboletinha com as suas irmãs e primas, né? Ou seja, todas elas fazem parte aqui de uma mesma espécie. Aí, quando a gente unir essas borboletas com outras espécies, podendo ser espécies de outras borboletas ou espécies de outros animais, aí nós vamos entrar em um outro grupo, que é o grupo da comunidade. Agora, com a nossa comunidade aqui quase pronta, né? A gente tem que entender que uma comunidade, ela vai ter aqui indivíduos de espécies diferentes, mas todos eles sendo seres vivos. Ela deu uma parecida aqui do nada, né? Só para eu não ficar aí colando figurinha para vocês. Mas a nossa protagonista continua aqui porque ela também faz parte dessa comunidade. Então, vamos colocar ela aqui. Então, uma comunidade nada mais é do que vários indivíduos de espécies diferentes vivendo em um mesmo ambiente. Ok? Então, espécies diferentes. Então, eu tenho aqui uma árvore, né? Uma planta, um pássaro. Poderíamos ter, por exemplo, bactérias, fungos, que também são seres vivos, aqui, né, convivendo em um mesmo ambiente. Mas um ambiente não tem apenas seres vivos, né? A gente vai ter outras coisas, como, por exemplo, o ar, a água, e daí essas outras coisas unidas vão formar um último grupo que se chama ecossistema. Bom, um ecossistema, ele vai ter, sim, todos esses seres vivos aí vivendo, né, e convivendo, mas além desses seres vivos, a gente vai ter coisas que não são vivas, mas que são imprescindíveis para acontecer a vida naquele ambiente. Então, por exemplo, se eu não tiver água em um ambiente, eu não vou ter aí, né, vida existindo. Então, as nuvens e a chuva fazem parte aí também desse ecossistema. Assim como a radiação solar também faz parte desse ecossistema. E a nossa protagonista também faz parte aqui do nosso ecossistema. Então, o nosso ecossistema vai conter fatores, né, e coisas que não têm vida, mas que são essenciais para esses seres vivos existirem. E a gente vai ter aqueles indivíduos, né, de espécies diferentes convivendo tanto com esse ambiente cheio de coisas únicas, quanto com os outros indivíduos ali existindo, né, ou melhor, coexistindo, né, naquele ambiente. Inclusive, podem até fazer aqui, né, uma espécie de cadeia alimentar, onde um vai acabar aí se alimentando de outro. Então, o ecossistema vai envolver tudo isso também, né? Então, a gente vai ter todo um sistema, né, envolvendo aqui todos esses componentes de um ecossistema. Como a gente viu, a gente tem categorias diferentes, mas todas elas envolvendo aí os seres vivos. E essas categorias vão estar dentro do estudo do ambiente, que é a ecologia. Então, dá uma olhadinha sobre a nossa aula de cadeia alimentar para entender como funciona uma cadeia alimentar e a gente se encontra numa próxima aula. Tchau!